O joga-culpa. Diz uma mãe para o seu filho: com tudo que fiz por você, é assim que você me paga? Oi, gente! Lembra que eu disse para vocês que a gente usar aqui alguns livros ao longo dessa série, coisas que eu acho interessantes? Pois muito bem, hoje a gente vai usar esse livro aqui, que é o Gente Tóxica, do Bernardo Stamateias, que eu não sei se fala Stamateias ou Estematias, não sei. Mas enfim, fato é de que ele, é licenciado em terapia familiar, psicologia, sexologia clínica e teologia, é membro da Sociedade Argentina de Sexualidade Humana e ministra conferências em todo o mundo. Já escreveu mais de 40 livros ao longo de sua carreira. Esse livro aqui é um livro que eu acho muito interessante. E quando você abre este livro aqui, você percebe que ele coloca aqui vários perfis. Olha só, o joga-culpa, o invejoso, o desqualificador, o agressor verbal, o falso. Tá vendo? Cada capítulo ele fala sobre um perfil de pessoa tóxica, né? E eu gostaria hoje da gente ler aqui o primeiro perfil. Lembrando que eu indico muito que vocês comprem esse livro para que vocês possam ler todos os perfis. Mas hoje, em especial, eu vou falar desse perfil aqui. Eu não posso ler tudo por conta dos direitos autorais, mas eu vou ler algumas partes para vocês entenderem do que se trata. A culpa é um dos sentimentos mais negativos que o ser humano pode ter e, ao mesmo tempo, uma das maneiras mais utilizadas para manipular os outros. A culpa é uma emoção que nos paralisa, que nos impede de continuar desenvolvendo todo o potencial que temos. A culpa é vingança, raiva, boicote contra si mesmo. Viver com culpa é viver condenado à prisão perpétua. A autorreprovação é um som interno e contínuo que falará com você e tirará satisfação de cada palavra que pronunciar. Trata-se de uma voz difícil de calar, de uma voz que impede o seu avanço e o distancia de seus objetivos, de uma voz demandante e queixosa, à qual nunca podemos nos adaptar. Façamos o que fizermos, a menos que afirmemos nossas determinações e convicções. É um eco constante. Trata-se, em síntese, dessa voz ameaçadora que cada manhã ao acordar deposita na sua mente o primeiro pensamento negativo do dia. Como vou fazer? Por que tomei essa decisão? Por que eu falei aquilo? É uma voz que tenta viver dentro da sua cabeça e que só você pode permitir a sua permanência. Quem vive com culpa estabelece dentro de si pensamentos rígidos, normas inflexíveis e princípios impossíveis de serem alcançados, cujo objetivo final é boicotar o sucesso, obrigando-se assim a viver em um fracasso contínuo. E agora, ele vai falar um pouco sobre como essa culpa ela pode manipular as outras pessoas, com algumas mensagens que a gente não percebe, mas que essas mensagens elas existem. Quando, por exemplo, a gente diz de maneira subliminar, assim, minha dor é maior do que a sua. Já parou para se perguntar se você consegue ouvir o outro? Se você consegue ouvir a outra pessoa, ou se quando você começa a ouvir outra pessoa, você já começa a pensar nas suas próprias questões e você já quer falar das suas próprias questões? Como a gente olha para a vida? A gente olha para a vida como se a nossa dor ela fosse maior que todas as outras dores do universo. E aí ele fala sobre uma outra mensagem
que a gente às vezes passa quando a gente se sente culpado, que é assim, ó: você é responsável pelo que eu fiz. E isso é muito interessante quando a gente está falando de relação tóxica e de relação abusiva, porque é uma via de mão dupla. A outra pessoa coloca a culpa em mim e diz que só fez aquilo porque eu provoquei, e por outro lado, eu tenho reações péssimas e eu digo que essas reações eu só tive por causa daquela pessoa. Ou seja, fica um jogando pro outro a responsabilidade, e quem é que em algum momento olha para si e fala: não importa o que essa pessoa fez, nada justifica eu ter agido dessa forma. Sim, esta relação está me desequilibrando, mas o que eu fiz ali foi uma responsabilidade minha. Eu vou ter que assumir isso daí. Tá, eu ponho a culpa na pessoa, eu falo que a pessoa fez isso, aquilo e aquilo outro, mas a verdade mesmo é que eu não quero me separar e eu quero continuar vivendo isso aí. Então, assim, eu tenho a minha responsabilidade nessa situação e eu preciso de ajuda. Entendeu? E aí aqui ele vai falar o quanto essa abnegação ela pode ser tóxica para nós e para os outros. Como quando a gente não tem consciência disso, a gente pode usar isso para manipular as outras pessoas. E aí você entende que nesse momento a gente está tirando esse foco do outro, do que o outro me fez, do que o outro me falou, do que eu passei na mão do outro. E a gente vai trazendo isso para nós, fazendo essa autoanálise com autorrespeito, buscando a nossa responsabilidade, buscando o nosso lugar, retomando o nosso poder pessoal. E aqui ele escreve uma série de coisas para as quais a gente precisa ficar atenta, porque essas questões elas vão formando um padrão. Então, por exemplo, se os seus amigos tivessem de descrevê-lo, você preferiria que eles dissessem que você é uma pessoa atenciosa ou que você é uma pessoa feliz? Atenciosas? Claro que a gente quer ser super atencioso. No geral, você acha muito mais fácil fazer as coisas sozinha? Muitas pessoas têm certeza de que podem contar com você? Você cumpre as promessas que você faz, mesmo quando isso significa sacrificar suas necessidades? Enfim, esse livro aqui, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai fazer a gente tirar um pouco o foco do outro e trazer o foco pra gente. E isso é muito bacana, porque a gente começa a realmente mexer e trabalhar no único lugar que a gente pode fazer isso, que é em nós mesmas. E assim a gente vai trilhando esse caminho e a gente vai buscando esse despertar. Obrigada por você estar aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, pessoal!